Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você for assistir esse vídeo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E na nossa aula de hoje, a gente vai começar a. A gente vai, na verdade, resolver alguns exercícios de movimento uniforme, que são exercícios simples, né? São bem tranquilos. E o intuito deles é mais com que vocês peguem a base, tá certo? Eu espero que vocês gostem. É um material que ele é feito com carinho, né, com dedicação. E qualquer dúvida eu fico à disposição. Tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, é, ao todo a lista ela tem mais de 20 questões, né? E a gente vai começar a resolver desde a primeira, tá bom? O que que fala a primeira questão? Durante uma viagem, Ana dirige seu carro por uma rodovia reta, mantendo uma velocidade constante de 20 metros por segundo, com o piloto automático ligado. Ela parte de um marco inicial em S0 igual a 0 metros. Após 5 segundos de viagem, qual é a posição final do carro em relação ao marco inicial? Bom, gente, antes de mais nada, como o próprio nome já fala, a gente está resolvendo problemas de movimento uniforme. Então, se nós estamos resolvendo problemas de movimento uniforme, isso significa. Deixa eu só colocar uma cor aqui. É, Isso significa que a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, a gente vai lembrar lá da equaçãozinha que eu cheguei, que a gente costuma estudar no primeiro ano do ensino médio, que é o quê? A chamada equação da posição, né, no movimento uniforme, ou a equação de sorvetão, que é o quê? S igual a S0 mais V vezes T. Deixa eu só ver se está gravando. Tá sim. E aí, olha só. O que que é esse S? Esse S, ele é a posição final. O que é esse S0? Ele é a posição inicial. Esse V, ele é a velocidade. E o T, ele vai ser tempo, tá certo? Então, é, é importante que vocês lembrem da equação e lembrem o que significa cada um desses termos que aqui estão, tá bom? S é posição final, S0 posição inicial, V velocidade e T é tempo. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o que? É identificar quais são as variáveis do problema e o que a questão ela quer saber. Então, olha só, quando você olha para a questão, você precisa verificar o que ela quer. E o que ela quer está aqui embaixo, ó. Posição final. Você está vendo aqui, ó? Se ela quer a posição final, isso significa que ela quer o S, né? Ela quer esse S aqui, ó. Ela quer S, tá certo? S. Mas, professor, que mais? Para a gente obter o S, a gente precisa das outras variáveis. O problema ele fornece? Sim. Então aqui ele fornece também a posição inicial, tá vendo aí, ó? Ele fornece a velocidade, que é em metro por segundo. Nossa, olha só. E ele fornece bem aqui, ó, o tempo, né? O tempo em, em segundos. Com todos esses dados em mãos, você, como eu sempre falo, corre e parte para o abraço, né? Então vamos lá. S é igual. Quanto é que vale S0?
tá bem aqui, ó. Vale 0. Mais... Quanto é que vale a velocidade? 20. Quanto é que vale o tempo? O tempo vale 5 segundos. 0 mais 20 vezes 5 dá 100. Isso significa que a posição final vale quanto? Vale 100 metros, tá? E aí você marca a letra C, tá certo? Então veja, é algo muito tranquilo, né? Ele te dá todas as informações e com o seu conhecimento das aulas teóricas, você já sabe, você consegue chegar ao resultado final, tá bom? Vamos para o próximo? O que diz a questão 2? Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta para branco. Vamos lá. Um trem de carga parte de uma estação localizada no marco 100 metros, né? S0 igual a 100 metros, com uma velocidade constante de 15 metros por segundo. O maquinista precisa alcançar um ponto a 250 metros do marco inicial. Quanto tempo o trem leva para chegar a essa posição? Então, gente, uma coisa aqui para a gente deixar claro. O problema ele está dizendo que ele vai sair da posição inicial, que é 100 metros, e ele vai até um ponto que fica a 250 metros do marco inicial. Ou seja, ele já está te fornecendo quanto equivale o ponto final. E além disso, ele te fornece também a velocidade. E aí no final ele te pergunta quanto tempo leva para sair de 100 metros até 250 metros. Então ele já te dá todas as informações e a partir dessas informações você vai calcular o tempo, utilizando que equaçãozinha? A equação do movimento uniforme, tá bom? Vamos resolver? Olha só. Aqui a gente já identifica os dados, né? Primeiro de tudo você tem... Deixa eu só colocar aqui a cor vermelha. Essa corzinha aqui tá bom. Você já tem a posição inicial, que vale 100 metros. Você tem a velocidade, que vale 15 metros por segundo. Você tem a posição final, que vale 250 metros. E o que ele quer? Ele quer o tempo, tá? Então você pode até organizar essas variáveis aqui embaixo, ó. Quanto é que vale o S0? O S0 vale 100. Quanto é que vale a velocidade? A velocidade ela vale 15 metros por segundo. Quanto é que vale a posição final? A posição final vale 250 metros. O que ele está querendo saber? Ele está querendo saber o tempo. Ó. Está querendo saber o tempo. E aí você usa a equaçãozinha do sorvetão, né? Vocês gostam de falar dessa forma? E aí ela vai virar o quê? Vamos lá. Vamos fazer a substituição agora dos dados. Quanto é que vale a posição final? 250 metros. Quanto é que vale a posição inicial? 100. Mais, quanto é que vale a velocidade? 15 vezes o tempo. E aí o que vai acontecer? Esse 100 ele vai para o outro lado. Ó. Esse 100 ele vai para a minha esquerda, né? Negativo. Por que eu estou fazendo isso? Porque o objetivo... primeiro de tudo, isso aqui é uma equação do primeiro grau agora. E o objetivo de uma equação do primeiro grau é fazer com que você deixe todos os números de um lado e todas as variáveis do outro, para você poder isolar a variável, tá? Então fica o quê? 250 menos 100 igual a 15t. 250 menos 100 dá 150.
igual a 15t. Passo 15 dividindo, fica o quê? Fica 150 dividido para 15. Isso tudo aqui vai dar o quê? Isso aqui é t. Quanto é que é 150 dividido para 15? Quando você fizer essa continha, você vai encontrar 10 segundos. Ou seja, esse trem, para ele sair da posição 100 metros até a posição final, né, que é 250 metros, ele demorou 10 segundos, tá certo? Então, boa parte desses problemas, quando você vai fazer para pegar a base, você identifica os dados, né? Você identifica o tipo de movimento, que no caso é movimento uniforme, e aí você verifica o que ele quer, que é o comando da questão. Nesse caso, ele quer o tempo. Você organiza todos os dados que nem eu fiz, você faz o processo de substituição de todas as variáveis, e a partir disso, você vai isolando, né, vai resolvendo a equação, isola a variável, que no caso é o tempo, e descobre o resultado final, que é 10 segundos. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Olha só, agora é uma questão de gráfico, né? Nessa hora, né, é complicado. Às vezes a gente sente um pouco de dificuldade quando a gente vai falar de gráficos, né? Mas, gente, é muito tranquilo. O que diz a questão 3? Um trator se desloca em linha reta, partindo de S0 igual a 20 metros. S0 é a posição inicial, com movimento uniforme. Então, meu Deus, que maravilha, ele já está te dando um movimento, né? O gráfico abaixo mostra a posição do trator em função do tempo. Qual é a velocidade constante do trator? Gente, a gente fala, né, nas aulas teóricas que o movimento uniforme ele é caracterizado por apresentar uma velocidade constante, ou seja, o corpo, a partícula, ela percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, toda vez quando você verifica numa questão que aquele corpo, aquela partícula está apresentando esse comportamento, a gente tem ali a presença de um movimento uniforme. No caso dessa questão, ele já está dizendo que é movimento uniforme, tá certo? Então aqui eu só estou recapitulando um pouquinho da teoria, né, para que você, né, se lembre e tudo mais, tá bom? Nesse caso aqui, qual é o comando da questão? Ele quer saber qual é a velocidade constante do trator. Então ele já está te falando que essa velocidade ela não varia, ela permanece a mesma durante o movimento, que é uma característica do movimento uniforme. O que é que você vai fazer aqui, né? Toda vez que você vai trabalhar com gráficos, não tem segredo nenhum, né? Existe um jeito de fazer, né, quando a gente vai trabalhar com gráficos, que verificar, traçar uma retinha, né? Formar um triângulo retângulo, calcular a tangente desse ângulo, né? E essa tangente vai ser a velocidade. Mas aqui a gente vai usar apenas a equação da velocidade, né? A equação da velocidade média, né? Que eu acredito ser um pouco mais tranquila para vocês, tá certo? Então, olha só, como é que a gente escreve, né, a velocidade? A velocidade, meus queridos, deixa eu só colocar aqui a cor da caneta certa. A velocidade, ela é o quê? Ela é a variação da posição, que é o ΔS, dividido pela variação do tempo. O que é essa variação da posição, né, que é o deslocamento escalar? É a posição final menos a posição inicial. Dividido pelo quê? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O que é a posição final? A posição final você vai olhar para o gráfico, né? Você vai escolher alguns instantes de tempo, né? Isso fica a teu critério. Por quê? O que foi que eu disse? Como o corpo ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, nesse caso desse gráfico você pode escolher qualquer 2 pontos quaisquer, né? Porque o resultado vai dar o mesmo. Então, por exemplo, né, eu vou escolher aqui, ó, esses 2 primeiros. Você pode escolher o primeiro e o último. Você pode escolher
essa posição e essa outra, que tá bem aqui, ó, não tem problema, tá? Então fica a teu critério. Eu vou escolher aqui a posição, esse primeiro ponto, né? E esse segundo ponto. Vamos lá. Nesse caso aqui, a posição final vai ser o quê? A posição final vai ser 30. A posição final vai ser 30. Qual é a posição inicial? A posição inicial vai ser 20. Tá certo? Aqui, ó. Posição inicial, 20. Qual é o tempo inicial? O tempo inicial, ele tá bem aqui, ó. Tempo inicial, ele é 0. Quanto é que é o tempo... Aqui o tempo inicial. Quanto é que é o tempo final? Tempo final, ele é 1. Então, olha só o que vai ficar aqui. 30 menos 20, pergunta mais difícil do mundo, né? É 10. Dividido para 1. 1 menos 0 é 1. 10 dividido para 1 é 10. 10 o quê? Metros por segundo, né? Então, nesse caso aqui foi muito tranquilo, né? A gente conseguiu resolver da maneira mais de boas possível, tá? Então, pessoal, a gente vai aqui para a resposta na letra C, ó. Beleza? Professor, se a gente escolhesse outros 2 pontos quaisquer, conseguiria chegar no mesmo resultado? Com toda certeza, tá bom? Vamos para a próxima questão. Antes de nós irmos para a próxima questão, um detalhe importante, né? Professor, e se a gente quiser montar aqui a equação de sorvetão para esse gráfico, como é que seria? Primeiro de tudo, a equação é o quê? S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, tá certo? S seria o quê? A posição inicial ele já deu aqui no problema. A posição inicial ela é 20. Quanto é que é a velocidade? A velocidade ela é 10 vezes o tempo, certo? Então essa aqui é a equação do gráfico. Professor, mas esse movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado? Lembrando que movimento progressivo é quando a velocidade é positiva, e movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa. Nesse caso aqui, a velocidade ela é positiva. Se ela é positiva, isso significa que o movimento ele é o quê? Progressivo. Tá certo? Vamos para a próxima. Olha a questão 4 aqui. O que a questão 4 ela fala? 2 amigos, Lucas e Pedro, pedalam juntos em uma ciclovia reta. Eles começam ao mesmo tempo, de S0 igual a 0 metros, na mesma direção, mas com velocidades diferentes. Lucas a 5 metros por segundo e Pedro a 8 metros por segundo. Após quanto tempo Pedro estará 24 metros à frente de Lucas? Tá certo? Então, gente, um detalhe que é importante aqui, né? O problema ele já está te dando todas as informações e aqui a gente precisa ter um certo cuidado, porque eu sempre digo, quer resolver uma questão de física? Desenhe o que está acontecendo para você conseguir visualizar melhor. Mas a princípio eu tenho 2 carinhas, Lucas e Pedro, que estão andando de bicicleta, né, numa ciclovia. O Lucas ele está a 5 metros por segundo e o Pedro está a 8 metros por segundo. Então os dois começam o movimento na mesma posição, que é o 0. Né? E aí eles vão pedalando. À medida que eles forem pedalando, o Pedro, que está a 8 metros por segundo, ele ultrapassa o Lucas. Né? Então, quando ele ultrapassar, vai chegar um momento em que Pedro vai estar na frente e o Lucas vai estar atrás. Né? E vai chegar num momento em que a distância entre eles vai ser de 24 metros. O que o problema quer saber é quando isso acontece, em que instante de tempo isso vai acontecer, tá bom? Como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Olha só, pessoal, a gente vai resolver isso da seguinte maneira.
primeiro de tudo, eu sempre digo que é importante que a gente desenhe, né, o problema. E então a gente vai desenhar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui ainda é... Tá aqui, figuras. Ó, aqui eu tenho... Deixa eu ver se vai fazer. Fez. Aqui eu tenho uma reta, né? Essa reta é a ciclovia, né? Aqui, esse ponto é o ponto inicial, né? A posição inicial. E aí os dois eles começam a partir daí. Os dois vão andando. Vai chegar um certo momento em que... Aqui eu não vou desenhar a bicicleta, tá? Eu vou desenhar só eles mesmo, tá bom? A gente vai ter o Lucas. O Lucas ele vai estar um pouquinho atrás. E o Pedro, olha só. O Pedro ele vai estar um pouquinho na frente, né? E aí o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que a velocidade do Lucas é de quanto? É de 5 metros por segundo. Já a velocidade do Pedro é de 8 metros por segundo. Certo? É por isso que o Pedro, né, por mais que os dois tivessem saído do mesmo canto, ele vai ultrapassar o Lucas em algum momento. E aí o problema ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: qual é o instante de tempo em que o Pedro vai estar 24 metros à frente do Lucas. E aí o que a gente faz? Primeiro de tudo, define a posição do Lucas. A posição do Lucas, a gente usa a letra S, né? SL. Já a posição do Pedro é SP. Só que aí a gente precisa fazer aquele detalhezinho importante, né? Que é o quê? Nesse caso aqui, ó, desenhar a distância entre os dois, né? Deixa eu ver se vai desenhar. Não desenhou. Deixa eu colocar aqui de novo. Foi, né? Opa. Então, olha só. Qual é a distância entre Lucas e Pedro? A distância entre os dois é de 24 metros. Tá certo? Então, como é que a gente pode representar isso aqui de forma matemática? A gente representa da seguinte maneira. SP, que é a posição do Pedro, é igual a 24 mais SL, que é a posição do Lucas, tá certo? Tá? Então você imagina segmentos de reta aqui, e aí quando você compara os dois, você consegue chegar nessa expressãozinha, né? Porque aonde o Pedro tá é igual a 24 metros mais a distância que o Lucas tá, que é a posição dele, que é o SL, né? Com relação à origem, tá bom? Que é o 0. Aí vamos lá. Finalizada essa parte, você precisa escrever as equações, né, de posição, tanto do Lucas quanto do Pedro. Mas detalhe, a posição inicial dos dois vale quanto? A posição inicial dos dois vale 0. Então, como é que seria isso aqui? Lembra, usa sempre a equação do movimento uniforme. Fica 0 mais... Qual é a velocidade do Pedro? 8 vezes o tempo. Igual a 24 mais... Qual é a posição inicial do Lucas? 0 mais 8 não, perdão. 5 vezes o tempo, tá? Tudo bem, né? E aí aqui é uma equação do primeiro grau, né, meu filho? E aí o que você vai fazer? Você vai resolver ela. Como é que você resolve? Passa as letras todas para um lado e os números todos para o outro. Então fica aqui 8t menos 5t, né? Esse
5 foi para o outro lado, né, para o meu lado esquerdo, negativo, ele foi negativo, igual a 24. 8 menos 5 é 3, igual a 24. O t ele vai ser quanto? 24 dividido por 3. Esse 3 ele passou dividindo. 24 por 3 é a mesma coisa que 8 segundos. Tá certo? Então a resposta novamente é a letra C. Tá bom? Vamos para a questão 5. A questão 5 novamente é uma questão de gráfico. E aí ela diz que um ciclista ele mantém um movimento uniforme. O gráfico abaixo registra sua posição em função do tempo durante o treino. Qual é a velocidade constante do ciclista? Então aqui a gente tem um gráfico de velocidade constante que parte da posição inicial 0, né? E aí ele quer saber a velocidade. E para você calcular a velocidade de um gráfico como esse, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos numa questão anterior, né? A velocidade ela é o quê? Ela é, aqui já vou colocar direto, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quanto equivale a posição final? Bom, aqui, né, seria interessante você usar né, dessa reta os pontos iniciais e finais. Nesse caso aqui, ó, a posição inicial ela vale 0, tá? A posição inicial ela vale 0. Como aqui essa reta ela não está passando por nenhum pontozinho desse quadriculado, seria interessante você usar o ponto final, né? Então, colocar bem aqui, ó, outro ponto para você usar. Nesse outro ponto aqui no final, você vai ver que a posição final vale quanto? Vale 30, né? Essa seria a posição final. E aí o tempo final vale quanto? Se tu olhar para o gráfico, o tempo final vale 5. Qual seria o tempo inicial? O tempo inicial está bem aqui, ó. Ele vale 0. Então, quanto é que seria a posição final? 30 menos 0 dividido a 5 menos 0. Quanto é que é 30 menos 0? 30 dividido para 5. 30 dividido para 5 dá 6 metros por segundo. Resposta, letra C. E aí é aquela máxima, né, que eu falei para vocês. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho ao fundo, né, é porque aqui em casa está em obras, tá? Então, por favor, não ligue. Mas eu acho que aqui não está captando nada, não. Olha só, essa velocidade ela é positiva? Sim, né? Ela é maior que 0, então ela é positiva. Então, isso aqui seria o quê? Seria um movimento progressivo, né? Progressivo. Sim, não vai desenhar, não? Tá aí. Além disso, qual seria a equação aqui desse gráfico? S igual a S0 mais VT. S é igual. Quanto é que vale a posição inicial? A posição inicial vale 0. Mais quanto é que vale a velocidade? A gente descobriu que a velocidade vale 6 vezes o tempo. Então, qual seria a equação? S igual a 6t, tá bom? Esse seria o gráfico, essa seria a equação desse gráfico, tá certo? Vamos para a próxima. Olha só, aqui, essa questão 6 é uma questão interessante, né? Porque é uma questão que eu cortei esse gráfico de propósito, né?
Aqui eu fiz com que ele começasse do tempo igual a 1 segundo, né? Então, aparentemente, a gente pensa que a posição inicial vale 40, mas ela não é 40, tá? E aí, o que ele diz? Um veículo se move em linha reta com movimento uniforme. O gráfico abaixo mostra a posição do veículo em função do tempo a partir de t igual a 1 segundo. Eu cortei esse gráfico, ele não mostra a posição quando o t é 0 segundos. Sabe-se que no instante t igual a 3 segundos, o veículo está na posição s igual a 60 metros. Qual é a posição inicial do veículo no instante t igual a 0 segundos? Então, gente, o que o problema quer saber é quanto é que vale a posição inicial, e eu vou colocar bem aqui, ó, quando o tempo for quanto? Quando o tempo ele for 0 segundos. Tudo bem? E aí, para a gente calcular a posição inicial, a gente precisa de alguma posição final, a gente precisa de velocidade, e essas informações a gente não tem, a gente precisa calcular. Então, vamos lá. Para calcular a velocidade, a gente pode usar o que, né? Posição final, posição inicial, dividido para tempo final, menos tempo inicial. Aí vamos lá. Como a velocidade ela é constante, nesse caso aqui a gente pode usar qualquer valor, né? Vamos escolher 2 pontos aqui. Eu vou escolher aqui para vocês, colocar uma cor. Esse ponto e esse outro. Esses 2 pontos, tá certo? Eu poderia ter escolhido o 3, eu poderia ter escolhido o 5, tanto faz, né? Então, a posição final aqui seria quanto? A posição final seria 70. A posição inicial seria 50. O tempo inicial, né? Tempo inicial, gente, aqui é só para o cálculo da velocidade, tá? Na fórmula, mas o tempo inicial ele vai ser 0, tá bom? Esse t0 aqui é só como a velocidade é constante e ela não muda, né? Para calcular na fórmula, a gente considera, né, a velocidade para quaisquer pontos, o t0 igual a 2, né? Porque eu escolhi esses 2 pontos, tá bom? E aí, olha só, o tempo final aqui seria o quê? 4. Então, a gente teria 70 menos 50, 4 menos 2. 70 menos 50 é 20. Dividido para 4 menos 2 é 2. Tá certo? Então, a velocidade ela vai ser o que aqui? 20 dividido para 2. 10 metros por segundo. Achamos a velocidade. Agora, a gente pode encontrar a posição inicial. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a equação da posição. S igual a S0 mais V vezes T. Qual é a posição final? Ele te deu aqui, ó, valor, né, de exemplo. Quando o tempo é 3 segundos, o veículo vai estar na posição 60 metros. Então, tu pode usar esse se você quiser. Então, aqui é 60 igual. Quanto é que é o S inicial? É o que eu quero saber. Mais a velocidade vale 10. Quanto é que vale o tempo? O tempo vale 3. Então, aqui é 60 igual a S0 mais 10 vezes 3, 30. Aqui é uma equação do primeiro grau, né? Passo 30 para o outro lado negativo. Então, fica 60 menos 30 igual a S0. 60 menos 30? 30, né, gente? Igual a S0. Então, aqui a resposta vai ser a letra C, tá certo? Olha só,
Essa daqui é a questão 7. A questão 7 ela diz o seguinte: um drone se desloca com uma velocidade constante de 12 metros por segundo. No instante t igual a 4 segundos, o drone está na posição 60 metros em relação ao ponto de referência. Qual era a posição inicial do drone? Então, novamente, é uma questão tranquila, né? Que você apenas faz o quê? Anota os dados e obtém o que ele quer, que é a posição inicial. Então, qual é o primeiro dado aqui? O primeiro dado aqui é a velocidade, tá certo? Qual é o instante de tempo que ele está te relatando? 4 segundos. Qual é a posição final? 60 metros. O que é que ele está querendo? Ele está querendo a posição inicial. Então, o que é que você vai fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Velocidade vale quanto? 4 não, né? 12 metros por segundo. O tempo, 4 segundos. A posição final, 60 metros. O que ele está querendo aqui, ó, é a posição inicial. Então, olha só. S é igual a S0 mais V vezes T. Quanto é que vale a posição final? 60 igual a S0 mais a velocidade vale 4. A velocidade vale 12 e o tempo vale 4. 60 é igual a S0 mais 12 vezes 4 dá 48. Passa para o outro lado. 60 menos 48 é igual a S0. 60 menos 48 vai dar quanto, né? Vai dar 12, tá? Vai dar 12, tá bom? Então aqui, ó, é 12 metros. Então a posição inicial é 12 metros. Resposta, letra B, tá? Olha só a questão 8. Hey, boy. O que diz a questão 8? Um ônibus segue uma rota reta com velocidade constante. O gráfico abaixo mostra a posição do ônibus em função do tempo. Quanto tempo o ônibus leva para chegar a uma parada localizada a 80 metros do ponto de partida? Gente, não precisa de conta aqui, né? O que ele está querendo saber? Ele quer saber qual é o tempo que o ônibus leva para chegar até uma parada localizada a 80 metros do ponto de partida. Então ele quer saber o tempo que o ônibus demora para chegar até 80 metros, até a posição de 80 metros. Olha para o gráfico. Quando a posição for 80 metros, você vai olhar para esse ponto aqui, ó. Esse ponto se reflete no eixo X do tempo em quantos segundos? 8 segundos. Então a resposta seria o quê? Letra D, de Deus. Tá certo? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo, tá bom? Vamos para 9? Olha só. 9. O que diz a questão 9? Questão 9 diz assim, né? Um skatista pratica em uma pista reta com movimento uniforme, né? O gráfico abaixo mostra a velocidade do skatista em função do tempo. Qual é o deslocamento do skatista após 6 segundos? Gente, toda vez que nós temos um gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme, ele sempre, como é que eu posso dizer? Ele sempre se apresenta em linha reta, então é uma linha assim, ó. Tá certo?
E aí, o que que você vai fazer, né? E aí, o que que você faz? Eu costumo dizer que quando você encontra uma situação como essa, né, qual tipo de informação você pode tirar desse gráfico? O deslocamento, né? E aí, para você calcular o deslocamento, você vai calcular a área que fica abaixo dessa linha. Nesse caso aqui, você precisa prestar atenção porque ele quer até 6 segundos. Então, ele quer até aqui, ó, até 6 segundos. Então, você vai traçar uma linha reta para separar e não fazer a conta para 7 segundos, tá? Então, como a gente quer o deslocamento, você vai calcular a área disso aqui tudinho, ó. A área de tudo isso. Você tá vendo aí? E aí, o que que acontece? Vou colocar aqui, ó. Você vai calcular a área de tudo isso aí. Essa área, gente, ela é numericamente igual ao meu deslocamento, que é o que ele quer, tá? Então, qual seria esse deslocamento? Opa, pera aí. Olha só. Que figura geométrica é essa? É um retângulo. Então, para a gente calcular a área de um retângulo, a gente precisa da base, né, e da altura. Então, é base vezes altura. Qual é a altura aqui nesse caso? A altura aqui, ó, é 15. Quanto é que vale a base aqui? A base aqui, ó, ela vale 6. Então, como é que fica? Base 6 vezes a altura, que é 15, né? E aí, quanto é que é 6 vezes 15? Professor, não sei fazer, né? Faz aqui do lado, ó. 15 vezes 6, né? 6 vezes 5, 30. Vai 3 lá para cima. 1 vezes 6, 6. Com mais 3, né? 9. Então, dá quanto aqui? 90. Tá? Ou senão você faz, professor, eu não sei fazer muito multiplicação. Aí você soma, né? Ó, 15 com 15, 30, tá certo? Tá? 15 com 15, 60. 15 com 15, 90. Viu que completou 6? Né? Aí dá 90 metros, tá bom? Então a resposta aqui é a letra C. Viu que tá dando só C, C de Cristo, tá? Vamos agora para a questão 10, né? A questão 10 é uma questão que ela é parecida. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, tá bom? Ó, um corredor mantém uma velocidade constante em uma pista reta. O gráfico abaixo mostra a sua velocidade em função do tempo. Qual é o deslocamento total do corredor após 4 segundos? Então aqui, ó, ele quer saber qual é o deslocamento total do corredor após 4 segundos. Não é 5, é 4. Então, novamente, você vai calcular, ó. Espera aí. Você vai calcular a área daqui, ó. Tá vendo aí? Deixa eu escolher uma outra cor. Você vai calcular essa área, tá? Qual é a base? Qual é a altura, perdão? A altura, se olha para cá, ela vale 15, né? Quanto é que é a base? A base, ela é 4. Então, o deslocamento ele vai ser o quê? Base vezes a altura. A base vale 4, a altura vale 15. 4 vezes 15, 60. Tá certo? Então a resposta é a letra C. Perfeito? Bom, eu vou focar agora
nas questões finais. Eu vou escolher algumas questões do resto da lista para eu resolver e o resto vai ser com vocês, tá bom? Olha só, essa aqui é uma questão que ela é interessante de fazer, tá? E a gente vai resolver ela agora, né? É uma que seria interessante que a gente resolva ainda. E que ela diz: dois carros trafegam em direções opostas em uma estrada reta. O primeiro parte de S1 igual a 0 metros com velocidade de 20 metros por segundo, enquanto o segundo sai de S2 igual a 500 metros com velocidade de 30 metros por segundo. Em que posição da estrada os dois carros se cruzam? Bom, gente, a própria questão, ela está falando que os carros eles estão vindo em direções opostas. Se eles estão vindo em direções opostas, isso significa que o segundo carro, a sua velocidade, por mais que ela seja constante, ela vai ter um sinalzinho negativo atrelado a ela, tá? Que seria algo mais ou menos assim, ó. A gente vai colocar aqui os dados, tá bom? No caso do primeiro carro, o que a gente vai fazer? S01 do primeiro carro, que é a sua posição inicial, é 0 metros, tá bom? A velocidade do primeiro carro é de 20 metros por segundo. A posição inicial do segundo carro, né, S02, é igual a 500 metros. E a velocidade do segundo carro, né, ela vai ser o quê? Menos 30 metros por segundo. Mas, professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque esse segundo carro ele tá vindo no sentido oposto. Como assim, professor? O que o senhor está querendo dizer com isso? Olha só. Aqui a gente tem uma linha reta, né? E aí a gente sempre coloca essa aqui como ponto inicial. Ó. Esse aqui seria o ponto inicial, né? O primeiro carro, ele está partindo desse ponto inicial. O segundo carro, ele está partindo o quê? Ele está partindo de um ponto na posição 500, né? E detalhe, esse sentido aqui, ó, é um sentido positivo, ou seja, o sentido, já que ele começa do zero, a gente está dizendo que o sentido ele é positivo da esquerda para a direita. Então, tudo que é da esquerda para a direita é positivo, né? Então, tudo que está se deslocando da esquerda para a direita vai ter um sinal positivo atrelado. E tudo que está no sentido contrário vai ter um sinalzinho negativo, né, com relação à sua velocidade, tá bom? Então, olha só, eu não vou me arriscar aqui a desenhar um carro, e aí a gente vai representar o carro como uma esfera, tá? Então, o primeiro, ele está partindo da posição inicial com qual velocidade? Deixa eu só apagar aqui. A velocidade do primeiro é 20 metros por segundo. A velocidade do segundo, que está vindo no sentido contrário, e detalhe, esse aqui é o sentido do primeiro, tá? A velocidade do segundo, que está vindo no sentido contrário, é V2 igual a menos 30 metros por segundo. E aí o que vai acontecer? Esses dois eles vão se encontrar. Vai chegar um certo momento em que os dois, olha só, eles vão ocupar a mesma posição. Ou seja, a posição do primeiro vai ser igual à posição do segundo. Quando os dois se encontrarem, a gente diz que eles se cruzaram. E aí a gente tem que usar dessa igualdade aqui para conseguir encontrar, primeiro, o tempo em que eles se encontram e após isso achar a posição em que eles vão se encontrar, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente escreve a equação da posição para as duas situações.
Nesse primeiro caso aí, ó, que é do primeiro carro, como é que seria? S do primeiro carro é igual. Qual é a posição inicial do primeiro carro? 0 mais 20t. Ou seja, tudo isso é igual a 20t. Tá certo? E no caso do segundo carro, S2 é igual. Qual é a posição inicial? 500 menos 30t, né? Então a gente tem a equação dos dois carros. Agora sim a gente vai trabalhar com essa questão do encontro. Então olha só, S1 é igual a S2. Quanto é que vale a posição 1? 20t igual a posição 2. 500 menos 30t, tá certo? Esse menos 30 vai para o outro lado positivo, então fica 20t mais 30t igual a 500. 20 mais 30 é 50t igual a 500. E aí o que você vai fazer? Você vai isolar o t, né? T é igual a 500 dividido para 50. Quanto é que é 500 dividido para 50? É 10 segundos. Tá bom? Então você encontrou o tempo em que os dois se encontram. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse tempo e você vai substituir em uma dessas equações. Tanto faz ser na primeira ou na segunda, né? Porque vai dar o mesmo resultado. Então vou pegar a primeira que é mais fácil. S1 é igual a 20 vezes t, né? Então S1 vai ser o quê? 20 vezes 10, que dá quanto? 200 metros, certo? Então, meus queridos, é isso, tá? Então a posição de encontro dos dois carros é de 200 metros, tá certo? E aí a gente chega aqui na letra B, tá bom? Vamos lá. Questão 18. Um robô se desloca em linha reta. Sua posição é descrita pela equação S igual a 50 menos 8t, onde S está em metros e t em segundos. Qual é a natureza do movimento do robô? Gente, primeiro que S é igual a 50 menos 8t. Quando eu quero saber, se ele está perguntando a natureza do movimento do robô, eu quero saber se é progressivo ou retrógrado, né? Basicamente isso. Quando tu olha aqui para a equação, tu vai perceber que a velocidade, né? Olhando para cá, ela apresenta que natureza? É menos 8 metros por segundo. Se é uma velocidade menor que zero, isso significa que a gente tem que tipo de movimento? A gente tem um movimento retrógrado, tá bom? Essa é a 18. Vamos para a próxima. Olha a questão 19, é uma questão que é importantíssima, né? Para pegar a base. Um carro se move em uma pista reta com movimento uniforme. Sua posição em função do tempo é dada por... Aí o que você tem aqui? S de t é igual a menos 10 mais 6t, né? Ele quer que você identifique a posição inicial e a velocidade do carro. E aí, se tu lembras que a equação da posição no movimento uniforme, ela tem essa cara, tu olha para a posição, tu olha para onde vai estar a posição inicial e para onde vai estar a velocidade, né? Então seria algo assim, ó. Qual seria a posição inicial aqui? A posição inicial
ela vai ser menos 10. Qual vai ser a velocidade? A velocidade vai ser 6 positivo, né? Então a posição inicial é menos 10 e a velocidade ela vai ser 6. Quando tu olha para as alternativas, tu vai marcar com toda certeza a letra B, né? Então é um problema de identificação de variáveis, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 20. Novamente você vai fazer a mesma coisa aqui, né? E aí nessa questão 20, você tem o quê? S de t é igual a 15 mais 4t. E aí, se você lembra da equação da posição... Ok, isso é o que eu... Opa! Se você lembra da equação da posição, o que, que você vai fazer aqui, né? O 15, ele é a posição inicial. E o 4, ele é a velocidade. Só comparando as equações, né? Então, quanto equivale a posição inicial? Vale 15 metros, porque ele diz que a posição U está em metros. E a velocidade, ela vale 4 metros por segundo. Então, quando tu olha para as alternativas, né, tu vai para onde? Tu vai lá para a letra A. Letra A. Então, meus queridos, a gente resolveu algumas questões. Eu espero ter sido claro, né? Como eu falei para vocês no início, são questões que servem para você pegar a base, né, para poder passar e evoluir para fazer questões mais avançadas, né, questões em que envolve apenas substituição de fórmula, em alguns casos, né, e saber como trabalhar com gráficos e tudo mais. Então eu espero que esse material ajude vocês, façam as outras questões também, refaçam outras questões de outros materiais. Bom final de semana, eu estou gravando aqui no final de semana. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.